Olá, graças e paz a você que está nos assistindo. Eu sou o Bruno e nós estamos aqui para batermos um papo sobre um assunto atual, relevante, um assunto polêmico, que gera muita polêmica e muita discussão. A gente vai tratar um pouquinho sobre o assunto politicamente correto, essa ideia, o que isso tem afetado a sociedade, como isso tem afetado a sociedade, tem afetado a igreja e tem afetado a nossa maneira de enxergar e de viver como cidadãos, né? E viver o relacionamento uns com os outros. E hoje nós vamos bater um papo sobre isso. Estou aqui com o pastor Hermelino e a gente vai bater um papo um pouquinho sobre esse assunto. E já para começarmos, irmos direto ao tema e discorrermos nesse assunto, eu quero deixar a palavra com o pastor Hermelino para trazer o esclarecimento para nós sobre esse tema, essa ideia, o que é essa ideia politicamente correta, o que isso significa, como isso se aplica na vida prática da sociedade. Olá, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom poder estar dirigindo a vocês aqui nesse bate-papo sobre um tema tão relevante. E quando nós pensamos em politicamente correto, ele se fundamenta num pensamento de repreensão e censura contra qualquer tipo de pensamento contrário. Então, politicamente correto, ele é uma repreensão. Então, qualquer pessoa que pense de forma diferente da forma como alguém coloca, ela pode ser taxada de politicamente correta. Legal. E essa ideia politicamente correta, pensando sobre o que é correto ser politicamente correto? Não. Porque assim, o politicamente correto, ele trabalha em cima do muro, né? Ele não traz um posicionamento. O politicamente correto, ele trabalha mais no campo da aceitação, e não no campo até mesmo do conflito, do desgaste. Porque quando você impõe o teu pensamento de forma consistente e fundamentada, você naturalmente encontrará conflitos, né? E o politicamente correto é esse pensamento de não ter conflito algum. Viva em cima do muro, né? Então, assim, pensar politicamente correto não é correto. Legal. É bem essa ideia, né? E a gente pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, será que existe uma ditadura desse politicamente correto? Eu acho que é legal a gente trabalhar qual é o conceito, né? Onde nasceu essa ideia, qual que era o propósito dessa ideia do politicamente correto, mas como que é aplicado na prática hoje em dia essa ideia? Será que existe uma ditadura politicamente correta ou não? Existe, né? Alguns chamam de patrulha do politicamente correto, né? E assim, o politicamente correto, a priori, ele tem uma proposta genuína, né? Ele nasce nos Estados Unidos. O termo politicamente correto ele foi usado numa audiência jurídica e a proposta foi repreender qualquer tipo de discriminação contra a raça, contra tipo de sexo. Então, uma discriminação do homem para com a mulher, a discriminação do homem para com a mulher diante de papéis que a mulher venha desempenhar na sociedade. Então, politicamente correto, no seu nascimento, né, ele tem a proposta de refutar mesmo, de criticar qualquer tipo de discriminação. Agora, com o passar do tempo, o politicamente correto, ele passou a ter uma nova roupagem. Então, politicamente correto que hoje nós estamos aqui batendo um papo, ele
não tem nada a ver mais com o politicamente correto que nasceu lá atrás. Se eu não me engano, aí mais ou menos na década de 60, 70, se eu não fugir agora, né? Então ele não tem nada a ver. Hoje o politicamente correto ele está muito mais ligado à censura. Então você não pode dar opinião sobre principalmente assuntos que são relevantes. Então, por exemplo, você não pode dar a tua opinião com relação a aborto, você não pode dar a tua opinião com relação à sexualidade, você não pode dar a tua opinião com relação à educação. Então, o politicamente correto hoje, ele já não visa mais você proporcionar respeito, mas sim, ele está muito mais ligado hoje a uma certa repreensão no sentido assim de calar a boca mesmo. Então você vê isso nas mídias, onde, por exemplo, um jornalista não pode falar o que ele pensa, porque senão ele vai ser caçado. Você vê isso, por exemplo, na arte, onde um artista não pode expressar, por exemplo, através da sua arte, um poema, uma canção, o que ele pensa, porque ele será censurado, e até mesmo na igreja, porque a igreja também ela é censurada. Então a igreja hoje, no século XXI, ela não tem mais a liberdade de poder falar o que ela pensa com base nas escrituras, porque ela também será censurada. Então o politicamente correto hoje não tem nada a ver mais com o politicamente correto lá do seu nascimento, do seu surgimento, né? Legal. Ainda comentando sobre essa ideia, quando você vai pesquisar um pouco sobre esse assunto, o propósito inicial desse movimento politicamente correto é bom. É um movimento legal que visa não ocorrer desfavorecimentos, discriminação, uma ideia de igualdade. Só que quando a gente vai na raiz do negócio, a gente vê que não é bem assim. Não. Porque agora isso se torna o quê? O politicamente correto. O Pondé diz isso, né? São métodos paranoicos para consertar algo na sociedade, mas que acaba invertendo os valores. Isso. Então qual que era a ideia? A ideia é a seguinte: a gente vai consertar um problema, a discriminação. Então a gente vai colocar a igualdade, coloca os negros, as mulheres, os homens, todo mundo em igualdade, no mesmo local, todo mundo da mesma forma, em tom de igualdade. Só que agora parece que essa ideia politicamente correta, ela se torna uma ditadura por quê? Porque há militantes que usam do politicamente correto para se autofavorecer. Então é a nossa causa politicamente correta, e para ser politicamente correto, eu posso usar de uma ideia não politicamente correta. O Pondé vai até falar, né, que o politicamente correto ele contribui com o vitimismo. Sim. Porque se você expressa o teu ponto de vista sobre um assunto, um tema, ou até mesmo contra mim, e eu não concordo, eu me sinto a vítima. E aí ele vai trabalhar até o pensamento de que essa pessoa que se sente vítima, ela acaba não assumindo a responsabilidade dela diante do assunto, da questão, né? Então, o politicamente correto, ele contribui com o vitimismo. Então, eu nunca estou errado. Né? Eu nunca estou errado. Pelo contrário, você que está errado. Você é o intolerante, você é o preconceituoso, você é o racista e assim por diante. Né? Legal. E a gente pensando um pouquinho sobre essa ideia ditatorial, né, da ditadura do politicamente correto, olhando para o cenário social, por exemplo, se eu não me engano, em 2018, pesquisando sobre esse assunto, eu vi que o carnaval foi censurado, né? Algumas fantasias foram proibidas porque elas eram discriminatórias. Então, as pessoas estão em busca, né, de inserir essa ideia, né, de forçar, na verdade, essa ideia politicamente correta na sociedade. A gente vê também, pesquisando, viu uma novela da Globo também, que foi censurada, porque ela foi fazer uma novela na Bahia, e a Bahia, por ser majoritariamente de descendência árabe,
a maioria dos atores eram brancos. E ela foi censurada por causa disso, porque os atores eram brancos, mas estavam fazendo novela na Bahia. Então há essa ideia de ditadura mesmo, onde eles querem impor as suas visões, as suas ideias como absolutas. Então eu te censuro, essa ideia do politicamente correto, dessa ditadura, eu te censuro para que você não opine aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, mas para que você se cale diante da minha posição. Então se tornou uma distorção da realidade para se adequar a determinadas agendas. Então seria mais ou menos isso a ideia da ditadura do politicamente correto. E essa ideia, né? Então nós temos que nos adequar a determinadas agendas, sejam militantes políticos ou não, para que a gente não seja censurado. Porque senão a gente vai ser, assim como você comentou, a igreja tem sido, a sociedade tem sido censurada por causa de militantes de áreas específicas que lutam por causa dessa causa politicamente correta. Agora pensando um pouquinho para nós, né? Será que o evangelho ele tem caminhado nessa linha também? E se ele tem caminhado, o que é um evangelho politicamente correto? É assim, ó. Eu vou fazer aqui só uma pontuação. Eu acredito que o evangelho bíblico, né, de Jesus, o evangelho da graça, ele não caminha, né, para esse lado, né, do politicamente correto. Mas eu acredito que, infelizmente, muitos cristãos hoje anunciam um evangelho politicamente correto. Um evangelho, como aí o Jonas Madureira vai dizer, um evangelho leve, o evangelho da leveza. Né? Aquilo que Paulo fala, é um outro evangelho. Isso, Paulo fala aos Gálatas, um outro evangelho. Porque ele vai alguns estão pregando esse evangelho. Porque é um evangelho que ele não me traz consciência de pecado, ele não me desperta a responsabilidade de mudança. Então, assim, muitos aderiram a esse evangelho com base, principalmente, por exemplo, no amor. Uhum. Então, se fala em amor, mas se omite a verdade do evangelho. Então, infelizmente, a gente vive essa realidade, onde muitos hoje já pregam esse evangelho leve, esse evangelho superficial, esse evangelho que apresenta um Deus que ama, mas que não desafia a pessoa que é amada por Deus a repensar sua vida, a tomar decisões com base nas escrituras, né? Aquela ideia do pensamento assim, eu penso assim, eu nasci assim, assim eu vou morrer. Então assim, hoje esse evangelho, que eu vou chamar como Paulo chama de outro, porque ele não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, o evangelho bíblico, ele tem sido pregado. E muitos têm aderido a esse evangelho, infelizmente. Legal. E esse é um grande problema, sim, para a igreja. Porque essa ideia de um outro evangelho, ele é maldição. Maldição. Não é bênção. É o que Paulo vai falar. Considere como maldito, né? E uma coisa que tem sido pregada como maldição não gera bênção. Não. Gera maldição. Então isso é de se pensar de fato, para que nós não caiamos também, né? Nesse risco de pregarmos um outro evangelho, de termos medo de falar a verdade. E isso tem entrado no meio da igreja também, em certo sentido, onde você comentou no começo, de que a gente não pode pregar mais sobre pecado, porque você tem que ser politicamente correto. Isso. Então você não pode mais falar sobre adultério dentro da igreja, porque tem irmãos que adulteram. Você não pode mais falar sobre fornicação na igreja, porque tem irmãos que fornicam. Você não pode mais falar sobre outros tipos de pecados, de falar mal dos irmãos, de cuidar da língua, de não julgar as pessoas, porque são coisas que os irmãos fazem. Mas você, com essa ideia politicamente correta, você, eu digo nós, né? Nós, com essa ideia politicamente correta, a gente não prega. E qual que é a gravidade desse negócio para a igreja e para a nossa vida também? Por quê?
as pessoas dizem que eles seguem essa linha, né? Do amor. O amor, ele sobrepuja a verdade, né? O mais importante é o amor. Será que é isso de fato que a Bíblia ensina? E as pessoas sempre olham para Jesus, né, como exemplo. Não, Jesus é o exemplo para a gente. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que a primeira mensagem de Jesus foi qual? Jesus olha e prega sobre o quê? Eu vim para que vocês continuem do mesmo jeito. Jesus chega e fala, arrependei-vos. Se ele está falando arrependei-vos, é porque ele está denunciando pecado. Sim. Se ele falar arrependam-se, é porque ele está falando, vocês estão vivendo de forma errada. A maneira de viver de vocês não pode ser assim. Então Jesus chega de uma forma politicamente incorreta. Assim como João Batista também. João Batista chega e ele chega com essa mesma mensagem. Ele fala, arrependam-se, porque senão, o fim, Jesus sempre pregou sobre isso. Cara, pensa que você tem que mudar de vida, do contrário, o inferno está aí também. Jesus, ele nunca omitiu a verdade da palavra, mas ele sempre pregou em amor. E um outro equívoco que a gente pode cair também, que essa ideia politicamente correta afeta a igreja, eu penso que é na ideia também que a gente acaba caminhando, né, nesse outro evangelho, dizendo o seguinte, cara, que o que importa é o amor. E aí quando a gente vai caminhando assim, a gente vai tirando a verdade de lado, a gente vai chegar a uma conclusão de que todos os caminhos levam a Deus. A sua verdade é o que importa, você tem a sua, eu tenho a minha, e o que importa é a gente viver bem. Isso é o que mais importa, a gente viver bem. Eu não preciso discordar de você não precisa discordar de mim, porque a verdade é relativa. Não existe mais verdade hoje. E aí quando a gente vai para a palavra de Deus, o que Jesus fala? Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, isso é uma coisa séria a se pensar, nós como cristãos, né? Que a ideia é nós pensarmos no politicamente correto, nós como cristãos de fato. Como nós devemos nos posicionar? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, todas as religiões que não pregam Jesus como Senhor, de fato não estão no caminho a Deus. E eu não posso ter medo de falar isso. Eu não posso ser politicamente correto em dizer que todos os caminhos levam a Deus. O que você acha dessa ideia que tem contaminado de fato a visão cristã muitas vezes e corrompido o evangelho, né? Trazendo esse outro evangelho dentro da igreja? Eu vejo assim que essa visão, ela é uma visão ou um pensamento, ele é completamente prejudicial para a igreja, para a fé cristã. E assim, eu poderia pontuar aqui algumas questões. Primeiro, o politicamente correto, ele tira a ideia ou o pensamento de verdade absoluta. Por quê? Porque ele condiciona a interpretação no indivíduo. Então, se você coloca algo que eu não concordo, o crivo interpretativo não é as escrituras, sou eu. Então, logo, a verdade que você coloca, mesmo sendo bíblica, eu posso interpretá-la como não bíblica. Entende? Então, ele primeiro tira esse conceito de verdade absoluta. Segundo, ele tira o conceito de autoridade final, última das escrituras. Porque nós acreditamos que a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre a nossa vida. Então, se a Bíblia disse assim, que adultério é pecado, então é pecado. E ela tem autoridade para dizer isso. Agora, se eu aderir o politicamente correto, quando eu ouvir sobre esse pecado, como eu dei o exemplo, que é o adultério, eu não vou me submeter a essa verdade. Logo, ela não tem autoridade sobre a minha vida. Porque eu posso pensar assim, depende, né, quem está colocando, como foi colocado. Você pode dizer que foi adultério no amor, ou de uma forma muito mais intolerante.
Então, ele vai roubando alguns conceitos bíblicos como verdade absoluta, como autoridade, como princípio de vida, né? E aí vai trabalhando pro lado da subjetividade, né? O que é a subjetividade? A subjetividade está ligada ao ponto de vista de cada um. Entendeu? Então, eu posso olhar para essa verdade e eu posso dizer assim, mas será que é assim mesmo? Talvez é só para você, para mim não. Tiro a responsabilidade do ser humano diante do pecado, porque se a Bíblia está confrontando e condenando práticas pecaminosas, se eu aderir ao politicamente correto, eu não vou assumir jamais a minha condição de erro, de pecado. Então, se você me confrontar, falar assim, você precisa mudar de vida, você fala mal das pessoas, a Bíblia diz que não pode falar mal das pessoas, isso é maledicência. Se eu aderir ao politicamente correto, eu jamais vou assumir esse pecado na minha vida. Sabe o que eu vou dizer? Eu falei assim, o pastor Bruno está de marcação comigo. Entende? Então, o politicamente correto, ele não ele não produz nenhum tipo de bem-estar, de saúde para a igreja, nem para a fé cristã. E aí eu penso assim, politicamente correto, ele tem destruído famílias, porque você vai ter maridos e pais que são omissos com suas responsabilidades dentro dos seus lares para serem politicamente corretos. Então, são maridos que às vezes veem suas esposas trilhando caminhos que vão levar para a morte, mas eles não se posicionam como cabeça do lar. São esposas, muitas vezes, que também não são auxiliadoras, que não chegam para os seus maridos, pontuando algumas coisas, estão os vendo indo, né? Se distanciando dos valores de Deus, mas também não chegam junto. Por quê? Se você pontuar com a verdade, isso traz conflito, isso traz desgaste, às vezes lágrimas. E o politicamente correto, ele não nos dá esse direito de assumir essas condições de sofrer por causa da verdade. Ele me coloca em cima do muro. Então, eu prefiro viver, e aí eu sempre digo isso, né? Estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Já leva eu. Entende? E eu vou tirando a minha responsabilidade diante de valores que Deus estabeleceu. Legal. E pensando sobre nós, né, cristãos e igreja, nossa vida como um todo, na vida cristã, um fator que isso afeta é que quanto mais a gente vive de forma politicamente correta, a gente acha que está vivendo bem. A gente acha que está dando tudo certo. Então, você não se posiciona, assim como você comentou, o marido não se posiciona, deixa levando. Não, tá tudo bem, eu não vou me posicionar, vai dar desgaste, eu não vou falar nada, deixa acontecer, vai assim mesmo. Só que isso está se acumulando problemas que lá na frente vai gerar uma explosão. Sim. E se a gente agisse como deveria agir, resolveria os problemas. Resolveria. Tem desgaste? Tem. Vai sofrer um pouco? Vai, mas vai resolver. Agora a gente age de forma politicamente correta, e aí é um perigo também na questão de nós não termos uma posição e uma clareza de fé, na questão como igreja, porque se a gente viver de forma politicamente correta, uma hora estoura. Uma hora o mundo detona a igreja, e consegue detonar porque a igreja se abriu para isso. Então, pensando sobre isso, um fator que ainda afeta, né, essa questão politicamente correta da igreja de ser, isso afeta os relacionamentos. Você citou o casamento, mas isso afeta os relacionamentos também, entre irmãos. Pode perceber que na maioria das vezes que a gente se relaciona como irmãos, a gente age de forma politicamente correta. A gente está conversando, você fala uma coisa que eu não gosto, você fala, por exemplo, eu gosto de jogar bola. Aí eu olho para você, eu gosto de jogar bola porque isso é bom, porque isso é aquilo, isso é aquilo. Eu olho para você e às vezes eu não gosto. Eu falo, é legal mesmo. E eu não falo, por quê? Porque se eu falar, pode gerar um problema, você pode ficar meio chateado, porque eu falei que eu não gosto, mas você gosta. Então, a gente tenta lidar com essa ideia politicamente correta até nos relacionamentos,
onde eu não posso ter uma opinião e você também não. E a gente fica tentando conviver bem pelos gostos. E na verdade, a gente até está estudando uma lição bíblica sobre isso, né? A igreja é cheia de diversidades, né? Pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes. E isso é bom, porque é aí onde você falou do Pondé, onde esse politicamente correto gera infantilidade. O mimimismo, né? O mimimismo, né? A pessoa ela vai viver sempre como um coitadinho. Porque sempre tem que ser a vontade dela, o gosto dela, o jeito dela. E quando você me confrontar, aí eu vou me colocar na posição de vítima, de vitimismo. Então, essa ideia de maturidade a gente alcança nessa caminhada de ser politicamente incorreto, né? Na verdade, é da gente caminhar segundo a palavra de Deus, que é a verdade revelada para nós. E um outro problema, para a gente caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, mais uma pergunta, um assunto que agora eu vou pegar um pouquinho no calcanhar aí da gente, né, e também daqueles que vão ouvir, né, que agora quem estava ouvindo até aqui às vezes está gostando, agora eu vou falar uma coisa que às vezes talvez não goste, ou talvez vai gostar, não sei, né, mas eu vou falar porque não é para ser politicamente correto, né. Então, uma coisa que tem pegado muito na igreja, nessa questão politicamente correta, é a igreja falar sobre dinheiro. Por quê? A igreja, ela não tem falado mais sobre dinheiro. Igreja séria, falando de igreja séria. Por quê? Porque a sociedade enxerga a igreja hoje como um local, não generalizando como total, mas a maioria enxerga a igreja como um local de roubo, onde pastores têm lucrado à custa do povo e é um lugar onde vem para que os pastores roubem o seu dinheiro. Porque eles falam de dinheiro e você tem que dar dízimo, oferta, mas espera lá, né? A verdade que é a palavra de Deus, ela não muda e ela não se adequa a progressismo. Ela não se adequa a agendas de pessoas, culturas e tempos. A palavra de Deus, ela fala sobre dinheiro. E é uma coisa que a igreja muitas vezes tem deixado de falar, tem deixado de pregar, para ser politicamente correto. Qual que é a ideia? Eu não confrontar as pessoas para que elas venham à igreja, para que elas continuem no culto. Porque se eu não falar de dinheiro, pelo menos ela está chegando agora, ela não vai ouvir sobre isso, ela vai ficar bem. Aqui não fala sobre dinheiro. Mas a Bíblia fala sobre dinheiro. Jesus chama o dinheiro de Deus. E se nós não pregamos sobre dinheiro, a pessoa muitas vezes está aqui e ela é idólatra do dinheiro. Ela ama o dinheiro e o dinheiro é o Deus da vida dela. E Jesus rompe quando nós pregamos a verdade. E a gente prega o Evangelho. E o Evangelho também, ele consiste em um complemento aí que vem junto muitos assuntos dentro do Evangelho. O Evangelho é sobre a mensagem de Cristo e a salvação, que se baseia nele. Mas dentro da mensagem da palavra de Deus vem a questão do dinheiro, onde Deus diz para nós que nós devemos ofertar e dizimar, porque isso é bíblico. Isso não é um roubo do pastor, isso é bíblico. É onde nós temos uma fidelidade a Deus, que a gente entende que Deus é nosso Senhor, é o dono de tudo, e Ele nos dá tudo. Agora nós somos gratos a Ele, nós recebemos salvação, nós não dependemos das coisas físicas e terrenas, e agora a gente é grato a Ele. Então a gente oferta com gratidão e a gente dizima em fidelidade a Ele, porque Ele é o nosso Senhor e não o dinheiro. Então, uma coisa que tem pegado muito na igreja, e eu falo como pastor, você pode falar como pastor hoje também, que é um desafio pregar sobre isso, porque é conflitante falar sobre dinheiro em tempos que a gente vive, né? Então, é de se pensar de fato, porque nós devemos nos concentrarmos na palavra de Deus, porque ela é a verdade revelada e é ela que tem que dirigir a igreja. Isso. Quando você estava falando aqui, eu estava pensando, eu acho que o drama da igreja brasileira, o milindre dela se dá
me parece, porque a igreja ela está condicionando a autoridade dela na aceitação e não na própria escritura. Isso. É claro que quando eu falo assim, eu não estou generalizando, porque nós acreditamos que existem, né? Igrejas sérias, pastores sérios, que não se vendem, né? Que não tem esse drama, né? Mas, assim, alguns caem nesse erro, né? Então, eu preciso entender o seguinte, que toda doutrina, todo ponto teológico, ele tem a autoridade das Escrituras. E nós acreditamos que as Escrituras é a palavra de Deus, né? Então, assim, qualquer tipo de assunto que eu venha tratar no púlpito da igreja, com os membros, e até mesmo com pessoas que possam vir até nós para serem aconselhadas, eu preciso acreditar que eu estou com autoridade, embasamento nas Escrituras. Então, por exemplo, aqui em 1 Timóteo 3:15, Paulo vai dizer que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então a igreja ela tem a verdade porque ela tem as Escrituras, a palavra de Deus. Então você falou do dinheiro. O que me dá autoridade, respaldo, fundamento para falar de dinheiro? As Escrituras. Se eu pensar em falar de dinheiro no contexto atual que estamos vivendo, eu não vou ter autoridade. Porque nós estamos vendo uma grande crise econômica. Nós estamos vendo um período de alto número de desemprego. Então, assim, a minha autoridade para falar de dinheiro na igreja se dá pelo fato da economia estar indo bem ou não? Não. Mas sim pelas Escrituras. A Bíblia não vai dizer que do Senhor é o ouro e a prata? Se tivesse sido escrita no nosso contexto, talvez diria, do Senhor é o real, o dólar, o euro. Então é do Senhor. Então, com a autoridade das Escrituras, eu preciso dizer para o irmão, para aquele que está acompanhando o culto, falar, tudo que você tem não é teu, é de Deus. Deus só confiou a você para administrar. E agora você tem que honrá-lo com suas ofertas e seus dízimos. Então, se eu não pregar com essa autoridade, eu digo assim, com essa convicção, eu vou ficar com milímetros mesmo, cara. Somente se eu olhar assim e ter pessoas que talvez eu conheça a vida e tenha um pouquinho mais de poder aquisitivo. Eu dizer, opa, se eu falar agora vai tocar ali. Como qualquer outra coisa, você disse o dinheiro, mas você pensa a questão do adultério, a fornicação, entende? A questão de mau testemunho. Então eu preciso dizer o seguinte, eu não estou dando aqui opiniões pessoais, eu estou dando aqui, ou estou falando verdades absolutas. E o politicamente correto, ele fere este princípio, porque ele quer desconstruir verdades absolutas, que são eternas, que são insubstituíveis, e ele quer trazer uma nova roupagem para a gente maquiar esta verdade. Então eu preciso pensar assim, eu tenho autoridade das Escrituras para falar qualquer tema. Então, por exemplo, hoje a gente vive um grande drama aí na questão da política, né? Direita, esquerda. Eu não posso ter milindres para falar dessas duas vertentes políticas, porque a Bíblia vai me ensinar, a Bíblia vai me dar um posicionamento político. A Bíblia vai me dar um posicionamento político. Então nós temos, por exemplo, uma cultura que é marxista, né? É uma cultura que trabalha muito a questão da luta de classe. Karl Marx vai falar isso. Vai trabalhar muito a questão da desconstrução. Inclusive, para muitos pensadores, o politicamente correto tem um pezinho lá em Karl Marx. E aí? As Escrituras vão me ensinar a me posicionar. Eu não posso ficar em cima do muro. Então, por exemplo, para um cara que diz assim que o ser humano é oprimido e a primeira opressão que ele enfrenta é a sua própria família. E aí eu vou defender uma visão marxista? Então, não, eu preciso me posicionar com as Escrituras. A Bíblia diz isso aqui, ponto. A Bíblia falou, meu irmão. Pode ser que você não goste. Se você fala assim, não entro mais nesta igreja, não sento para falar mais com este pastor, não importa. O importante é que diante de Deus você tem a consciência limpa de que você falou a verdade. E aí nós não podemos negociá-la, porque
nós prestaremos conta diante de Deus. E ainda continuando nessa conversa e entrando já nesse assunto que você comentou, qual que é o desafio da igreja? Trazendo algumas coisas práticas agora, qual é o nosso desafio como cristãos, como igreja, diante dessa ideia politicamente correta? Você já até comentou um pouco sobre isso, mas alguns outros desafios aí da igreja, como a igreja deve se posicionar agora, né, diante dessa cultura do politicamente correto? A primeira postura da igreja, eu acredito que a igreja tem que falar mais do que Deus falou, mandou falar, do que ela pensa. Eu acho que muitos conflitos se dão porque nós às vezes expressamos muito mais do que pensamos e não o que a Bíblia diz. Então quando a gente olha por exemplo, no Antigo Testamento, o profeta levantava para confrontar pecado com verdades de Deus, ele dizia assim: assim diz o Senhor. A autoridade dele estava em Deus. E ele não ia dizer o que ele pensa, ele ia dizer o que Deus mandou dizer. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, é a mesma coisa. Então a igreja primeiro tem que se posicionar muito mais a partir das Escrituras do que ela pensa. Segundo, eu acredito que a igreja precisa fazer uma leitura do seu tempo muito mais bíblica do que com as lentes da pós-modernidade, da sociologia, da pedagogia, da filosofia e assim por diante. Então, por exemplo, nós tivemos aí, infelizmente, né, uma menina de 10 anos que teve que abortar. Se eu fazer uma leitura muito mais social da realidade dessa menina, eu vou dizer assim, de fato ela tinha que abortar. Uma menina de 10 anos. Qual estrutura ela tem para criar uma filha, um bebê? Se eu fizer uma leitura muito mais psicológica, eu vou dizer, imagine os traumas dessa menina. Entende? Só que a pergunta por mais que eu faça qualquer tipo de leitura, o que a Bíblia diz? Então a Bíblia diz que o aborto é pecado, que não se deve abortar. É claro que quem vai nos ver, quem está nos assistindo vai dizer assim, mas porque não é tua filha. É uma verdade das Escrituras, eu não posso maquiá-la, manipulá-la com as lentes da sociologia, antropologia e que seja. Não posso. É inegociável. É inegociável. Então, eu acredito assim, primeiro, a igreja tem que deixar de falar o que ela pensa e mais o que Deus diz. Segundo, a igreja ela precisa fazer uma leitura do seu tempo a partir das Escrituras. A Bíblia nos ensina. Então, a lente que eu preciso usar é a lente da Bíblia. Não a lente, por exemplo, da minha cultura, do que eu acho, do que eu penso. Terceiro, eu acredito que a igreja precisa entender o papel dela na sociedade. Quando você estuda um pouquinho sobre sociologia, a sociologia vai ensinar que, e mais especificamente na ideia da Igreja Católica, que a Igreja Católica ela era construída numa praça, como nós vemos normalmente as matrizes, porque a ideia era que as famílias fossem construídas a partir da igreja. Eu acredito que, infelizmente, a igreja perdeu um pouco esse poder. Então, quando você olha para a história da igreja, o padre ele era chamado para ir lá na casa dar a bênção, para orar. Né? Hoje, você vai perceber que muitas famílias estão sendo construídas, muitos pensamentos estão sendo formados, elaborados, sem a igreja. Quando a gente olha, por exemplo, para a história da igreja, a teologia ela estava intrinsecamente ligada ao pensamento. Hoje, infelizmente, nós com teologia, os teólogos, às vezes nós não influenciamos nosso tempo, nossa geração, que é o grande questionamento, né? A igreja sempre impactou o teu tempo. Nós vemos aí no período da reforma, a igreja impactando, a igreja contribuindo. A reforma contribui na educação, na cultura, na forma de fazer política. Entrando nesse comentário, você acha que a igreja tem se adequado mais a uma agenda política do que uma agenda bíblica? Sim, eu acredito. Qual que é o problema disso? O problema é que a igreja se adequando a uma agenda política
pode ser que aquela agenda defenda valores para a agenda que não são bíblicos. Então, por exemplo, você tem pessoas que defendem uma agenda política, um partido político, que fere princípios das escrituras, mas por ela defender aquela agenda, ela não leva em conta os princípios da Bíblia. Você tem partidos, os países aqui que são partidos comunistas, são partidos que são a favores do aborto, da legalização da maconha. Tá entendendo? E aí eu defendo esse tipo de partido por causa de um pensamento talvez equivocado ou até genuíno, mas assim, sem levar em conta o quanto aquele partido, às vezes, fere princípios bíblicos. Então, por isso que eu falei assim, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura da Bíblia para o nosso tempo. Então, assim, se a gente pensar em política, Deus nos chamou para fazer política. Então, Deus chamou, isso é claro, está na Bíblia. Agora, eu preciso fazer uma política a partir das Escrituras. Como a Bíblia estabelece política? Não a partir de uma agenda. Porque se essa agenda ela não foi construída a partir da Bíblia, ela simplesmente vai refletir a condição do ser humano, que é de pecador. Legal. E pensando sobre isso, né, essa ideia de se adequar a uma agenda política e não a agenda de Deus, né, a agenda bíblica, a agenda centrada na vontade de Deus, a gente entra em guerras, que é o que muitos cristãos têm feito. Isso. Entrada em guerras por política. Por políticas. Política, não é pela Bíblia, pela palavra de Deus, é uma, vamos dizer assim, mascarando um pouco, dizendo que é por causa de princípios, né? Mas é por causa de princípios que eu devo agredir, ofender e me levantar com mau testemunho, né? Como cristão no meio da sociedade. Parece que a gente quer transformar o mundo pela imposição. E quando a gente vai para a palavra de Deus, o que transforma o mundo e o ser humano é o Evangelho. Isso. Não é a minha imposição do que eu penso ou acredito, mas é o convencimento que o Espírito Santo traz através da pregação do Evangelho. Isso. Então eu acho que isso é um alerta para a gente. É um alerta para a gente. Porque a gente talvez esteja se perdendo na política. Porque nós fomos chamados para fazer política, mas fazer política da maneira correta, da maneira bíblica, centrada na palavra, entendendo que são valores inegociáveis? São. Mas a nossa briga e a nossa guerra não é contra seres humanos, mas é contra Satanás e seus companheiros, né? Que estão aí com ideologias, né, na verdade. Isso. E essas ideologias a gente sabe de onde vem. Que não vem de Deus, que não procede dele, a gente sabe de onde vem. E a nossa guerra tem que ser uma guerra santa. Tem que ser uma guerra baseada na questão espiritual. Nós temos que nos posicionar politicamente? Temos. Mas nós precisamos entender que não é em guerras e conflitos com seres humanos que a gente deve batalhar para vencermos, mas é sim com a pregação do Evangelho. Isso. Então eu não me omito politicamente, mas eu também não me torno um militante de uma ideologia política, brigando e guerreando por conta disso. Pelo contrário, eu luto pelo reino de Deus, para que esse reino seja implantado na terra e para que ele transforme a vida das pessoas. E o desafio da igreja diante disso é ser fiel ao Evangelho. É o que Paulo fala em Romanos 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Tanto de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Da fé. Da fé. Se a gente deixar a fé de lado, se a gente deixar de crer no Evangelho, cara, a gente vai entrar com a carne, com as nossas próprias convicções, assim como você comentou, de que a gente tira Deus de lado. A gente coloca nossas ideias, nossas vontades, aquilo que dá certo, na verdade, e não o que é certo, que é se concentrar e se posicionar diante da palavra de Deus.
Então a gente vai caminhar de uma forma equivocada, adoecendo e adoecendo aqueles com quem a gente também vai se relacionar. Então, um desafio da igreja é ser fiel ao Evangelho. Ser fiel ao Evangelho. A igreja tem que ser fiel ao Evangelho. E o Evangelho é um confronto com o pecado. Evangelho é, Jesus morreu na cruz. Parece que o Evangelho é, Deus ama você porque você é o centro do coração de Jesus, cara. Você é o centro, você é a fraqueza de Jesus. Você é a fraqueza dele. Então, ele te amou e ele veio na cruz por causa disso. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, é isso. A gente vê que o Evangelho, ele consiste que Jesus teve que morrer porque eu sou pecador. Jesus teve que morrer porque eu sou mau. Porque eu fiz as coisas erradas e eu escolhi viver de forma equivocada, com os meus pecados. E ele teve que morrer para assumir o meu lugar e o seu lugar. Porque nós somos pecadores, nós somos maus. Então, a mensagem do Evangelho, ela vem em confronto contra a minha identidade de ser humano, carnal e pecador. E ela vem mostrar para mim que é uma vida muito melhor do que essa, mas primeiro ela me confronta. E assim, Bruno, eu penso também que o grande desafio, quando a gente pensa aí no politicamente correto, é que o politicamente correto, ele não quer ter confronto, né? Sim. Ele não quer ter embates. E o Evangelho, cara, o Evangelho ele não é leve. O Evangelho, ele não massageia ego, cara. Não passa a mão na cabeça. Você falou no começo sobre o amor, né? E aí eu lembrei do texto de Jesus com a mulher samaritana. Jesus chega para aquela mulher ali na beira do poço de Jacó e Jesus se revela a ela como a água da vida, né? Pode falar para ela, me dá um pouco de água. Ela diz, como pode tu sendo judeu falar comigo, uma mulher samaritana, tal? E aí Jesus fala para ela, se tu soubesse a quem te pede o dom de Deus, tu me pedirias, eu lhe daria água viva. E ela fala, onde tem? E é interessante, cara, que dentro desse discurso, dessa narrativa de João ali, no capítulo 4, Jesus, ele não massageia o pecado dela. A gente tira o peso disso, porque Jesus olha para aquela mulher e diz assim, vai, chama o teu marido. E aí ela responde para Jesus, eu não tenho marido. Jesus poderia simplesmente falar assim, eu só estou aqui para te dar água viva. Eu só estou aqui para saciar a tua sede. Mas ele olha para ela e diz assim, tem pecados aí na tua vida, você precisa ter consciência disso. Isso é ofensivo, cara. Imagine, o texto vai dizer lá, Jesus vai dizer o seguinte, realmente não tens, né? Tiveste sim que o que tem não é teu. Olha, isso é ofensivo, cara. O Evangelho é ofensivo. E me parece, cara, que estão querendo massagear o Evangelho. Sabe? Quando você lê o texto aí de Romanos, para nós hoje talvez não faz muito sentido essa ideia de vergonha, né? Que Paulo fala. Mas Paulo está falando de um contexto onde ainda é muito forte a ideia de um Cristo que morreu numa condenação mais humilhante da época, que era a cruz. E aí esse homem, apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, eu não tenho vergonha desta mensagem. Eu não tenho vergonha do Cristo da cruz, eu não tenho vergonha daquele Deus que se fez homem e morreu na cruz do Calvário para perdão dos pecados. Eu não tenho vergonha, eu assumo ele. E aí que está, nós precisamos assumir o Evangelho. Muitas vezes as pessoas não irão nos aplaudir, não irão nos receber, não olharão para nós com bons olhos, mas a consciência nossa tem que estar limpa. Eu estou pregando o Evangelho. Isso. É isso que tem que estar claro para nós. Pode ser, e nós vamos enfrentar isso. E agora eu estou falando aqui para nós como pastor mesmo, né? Nós vamos enfrentar a rejeição de pessoas, até mesmo da comunidade da fé, mas isso tem que estar claro. Eu não posso, em hipótese alguma, omitir a verdade do Evangelho. Então, um outro exemplo que eu lembrei aqui agora, a gente pega em Gálatas, quando Paulo confronta Pedro. Quando Pedro estava fazendo acepção de pessoas, né? Judeus e gentios. Paulo não foi politicamente correto.
Paulo não chegou para Pedro. Pedro estava sendo. Pedro estava com certeza, cara. Pedro enquanto os judeus não chegavam, ele estava, sou amigo de vocês, estou aqui. Aí chegam os judeus, ele se afasta um pouquinho, vai para o judeu. Não faço parte. Camaleão, cara, troca de roupa, se porta da forma como o outro se porta, para não ficar mal visto. Mas Paulo não, cara. É claro que Pedro ali tem as questões de cultura, tudo, né? Sim. Mas eu falo assim, Paulo chega para ele, diz o texto lá, que Paulo, ele não foi... tem uma palavra do texto lá muito interessante que Paulo fala assim... Paulo aí vai falar que Pedro se tornou repreensível. Sim, mas assim, tem uma palavra aqui no texto, deixa eu até abrir aqui, cara, que é uma palavra fantástica. Se eu lembrar agora de cabeça, que Pedro vai falar assim, Paulo vai falar, né? Aqui, ó, Gálatas 2:11, Paulo fala assim, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Isso. Essa é a ideia. Então, Paulo, ele não se recusou ao enfrentamento. Por quê? A continuidade do texto vai dizer assim, pois, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então, o que Paulo vai dizer? Eu enfrentei ele. Paulo se posicionou, falou assim, Pedro, a tua postura é errada, é contra a verdade do Evangelho. O Evangelho, ele não faz acepção de pessoas. E aí, a questão aqui era a circuncisão, né? Paulo se posicionou. Então, nós como igreja, nós precisamos dessa cultura, diante dessa ditadura do politicamente correto, nos posicionar com o Evangelho. Legal. Você falou sobre Jesus também, né? E Jesus, quando você estava falando, eu me lembrei de outro momento de Jesus, quando ele encontra o jovem rico, né? O jovem rico pergunta a ele, fala, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Depois de uma conversa ali, Jesus ele pega no ponto fraco dele, né? Isso. Fala, vende tudo que você tem, doa aos pobres, vem e me segue. Aí o jovem fica entristecido, porque ele amava o dinheiro. E ele vira as costas, vai embora, e aí Jesus ele não é politicamente correto. Não. Ele olha para todo mundo e fala o quê? Usa ele como exemplo. Fala, tá vendo? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha que mensagem grosseira de Jesus, né? Jesus falando, caras, todo mundo que é apegado ao dinheiro, que ama o dinheiro, que fez do dinheiro seu Deus. Fez do dinheiro seu Deus. Sentido da vida. Cara, essa pessoa não vai para o céu. Não tem meio termo, não é o que você acha, o que você pensa, é assim, ponto. Acabou. Então, o desafio da igreja, diante deste cenário nosso, assim, de todos os pontos que comentamos, de ser fiel ao Evangelho e alguns outros pontos que você também comentou, a igreja também tem o desafio de continuar pregando a verdade em amor. Essa é a ideia bíblica. Jesus ele sempre pregou a verdade em amor. Sempre. Jesus sempre nunca omitiu, na verdade, né? Jesus nunca omitiu a verdade. Ele sempre pregou a verdade. E o desafio da igreja é continuar pregando a verdade. Por que às vezes a gente se adequa a determinados agentes? Porque nós vivemos nesse intuito, nesse desejo, né? Parece que está dentro de nós, de sermos aceitos. Eu sempre quero ser aceito, ser bem visto. Eu quero ser elogiado, cara. E a gente vive nessa busca de elogios, de ser bem visto, de ter reconhecimento. E por causa disso a gente omite a seriedade da palavra de Deus, do Evangelho, que é o que Pedro fez. O que Pedro está querendo fazer aqui nesse momento? Ser bem visto, ser elogiado, ser aceito. E aí Paulo chega e fala o quê? Cara, para com isso, está errado. Não é assim. E Paulo foi um cara extremamente rejeitado. Foi. É só olhar para ver como foi a vida de Paulo. Paulo foi apedrejado, cara. Paulo vai entrar na cidade para pregar, os caras jogam ele para fora da cidade, taca a pedra no cara e deixa ele como morto lá. Mas só que ele se levanta,
volta para dentro da cidade, vai pregar de novo. Porque a convicção dele, ele não deixa isso. E essa é a ideia que precisa estar centrada no nosso coração e na nossa mente para que a gente não se perca nessa caminhada diante do politicamente correto. O mundo não é a diretriz para a nossa vida. O mundo não é. Não é o mundo que determina o que a gente tem que falar, o que a gente tem que fazer. É a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, a gente se perdeu. A gente tem que voltar às Escrituras, assim como Lutero fez. Voltemos ao Evangelho, cara. Precisamos voltar às Escrituras, porque sem a Escritura a igreja se perde. A história está aí para contar isso para a gente. E a gente também, se a gente hoje não atentar para isso, a gente vai acabar se perdendo também nessa caminhada. Nos perdendo, né? Então, para nós finalizarmos nosso bate-papo, vou deixar aqui para você deixar uma palavra para os irmãos que estão nos assistindo, né? Diante desse politicamente correto, sobre o desafio da igreja, qual é a palavra que você deixa para a igreja hoje, para os irmãos que estão assistindo, diante da vida, da jornada da fé que a gente tem e de se posicionar como igreja, né? Nossa postura, como deve ser, uma palavra de incentivo aos irmãos diante desse assunto que a gente comentou aqui. Amém. Irmão, irmã, é muito importante que nós compreendamos o nosso papel quanto igreja. Nós somos os responsáveis, o povo levantado por Deus para anunciar o evangelho da verdade. Não se preocupe em ser bem aceito, não se preocupe em ser bem visto pelas pessoas, se preocupe em anunciar aquilo que Deus colocou, se preocupe em pregar o evangelho. Nós como igreja, nós precisamos entender isso. Nós não fomos chamados para agirmos politicamente correto. Nós somos chamados para nos posicionarmos com a verdade. A verdade em amor, é claro, mas a verdade. Não omitindo-a com base no amor. Então a nossa missão como igreja do Senhor, e mais especificamente como igreja adventista da promessa, é de continuarmos firmes como pregadores, como pessoas que anunciam o evangelho da verdade de Jesus. Claro que encontraremos desafios, mas a nossa grande recompensa é estarmos com a consciência limpa diante de Deus, de que estamos cumprindo o chamado dele, a missão que ele confiou a nós. Amém. É isso. Legal. E eu deixo a palavra para os irmãos. Quando você estava falando dos profetas, eu lembrei que o profeta Amós, ele chega profetizando contra o povo de Israel e o que Deus mandou ele dizer. E aí alguns vão confrontá-lo e dizer, você vem como um profeta. Ele fala, eu não sou profeta, eu estava no campo e Deus falou para eu vir aqui profetizar para vocês. Não, vai embora, que a gente não quer ouvir você, para de falar. Aí ele fala o seguinte, vocês estão dizendo isso, mas Deus mandou eu dizer, então eu vou dizer o que Deus mandou eu dizer. Então essa é a ideia para nós, né? Nossa vida, nós somos salvos, redimidos do pecado. Nós sabemos o que é a vida sem Jesus. Nós sabemos o que é a vida conduzida pelas nossas próprias vontades e o que o pecado gera na nossa vida, tanto agora, no presente, quanto no futuro, na questão quando Jesus voltar. Agora, para nós precisamos nos posicionar de fato como cristãos em Cristo Jesus. Que Jesus seja o Senhor da nossa vida, que Ele continue conduzindo a nossa maneira de pensar, de crer e de agir também. Porque se Jesus for o centro da nossa vida e o seu Evangelho, a gente se posicionará de forma amorosa e com a verdade também. Porque o Evangelho é o centro da nossa vida e Cristo é o nosso Senhor. Então que Ele continue conduzindo a nossa vida, nos direcionando na caminhada e que a gente não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de falar a verdade em amor. Não tenha medo de pregar contra o pecado, de pregar a verdade da palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz fé. É a palavra de Deus que
muda a realidade do ser humano. O Espírito Santo nos usa por meio da palavra de Deus. Então pregue a palavra. É o que Paulo fala a Timóteo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Creia na palavra de Deus e pregue ela com coragem, com ousadia, crendo que Deus está contigo. E o que mais importa é que Ele está com a gente e que Ele seja pregado, anunciado às outras pessoas, e que a nossa fidelidade seja a Ele e não a nós ou ao mundo, mas ao Senhor Jesus. É um prazer aqui a gente poder passar esse tempo batendo um papo, conversando sobre esse assunto. Quem sabe venham próximos assuntos, né? A gente conversar, refletir, mas que Deus abençoe você, ajude você nessa caminhada, e que esse assunto, esse bate-papo aqui possa ter sido produtivo para a tua vida, para a tua jornada de fé. Deus abençoe você, um grande abraço e fique na paz do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo continue nos conscientizando da verdade. Deus abençoe.